Eu trouxe um prêmio para vocês hoje. Eu não ia pregar hoje, e aí houve um imprevisto, né? Falei, poxa, o pessoal vai ter que me ouvir de novo, 2 domingos seguidos, é demais, né? Então eu ganhei um prêmio, eu trouxe para vocês algumas pérolas. Eu não sei os valores dela, porque tem valores diferentes, né? Depois eu vou explicar de quem veio a doação, mas eu trouxe algumas pérolas. E quem que gostaria de receber a primeira pérola? Ninguém mesmo? Você sabe quanto vale uma pérola? O pessoal já fica assim, tem pegadinha, né? É Léo, deve ter algum problema nisso. Não, gente? Vocês não... Tudo bem, vamos dizer que eu não trouxe pérola, tá? Mas quem gostaria de ganhar uma pérola aqui? Ninguém? Ah, só a Cecília. Eu gostaria de várias pérolas. A gente não pode falar, o pessoal já está preparado, armado, senão tem pegadinha nisso aí. Eu trouxe, de fato, pérolas para a gente. Então, deixa eu fazer uma outra colocação, uma outra pergunta. Como é que surge uma pérola? Hã? De onde vem a pérola? Da dor, né? De quem? Da ostra. O que é necessário para surgir uma pérola? A ostra ser ferida, né? Uma substância, algo de fora, né? Algo estranho dela ali, que entra na ostra, a fere, para depois, então, gerar uma pérola. E algumas histórias bíblicas têm tocado em mim, né? Eu estava com uma outra mensagem, mas para a gente finalizar esse mês, que eu acho que a gente acabou falando muito, mesmo sem um tema definido, a gente acabou conversando muito sobre essa intervenção de Deus nas nossas vidas, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. E como que nós vamos conseguir as nossas pérolas se nós, como ostras, não aceitarmos essas coisas diferentes que entram em nossas vidas, que até nos ferem, não é verdade? Como que nós vamos produzir pérolas se a gente não permitir os problemas, as dificuldades, as coisas que nos ferem? Se a gente não trabalhar essas coisas. Não é verdade? E aí, eu comecei, algumas histórias bíblicas veio à minha mente, e eu comecei a falar, olha, que coisa impressionante, como que Deus faz em cada processo. Se eu fosse dar um tema para hoje, poderia ser ostras e pérolas, mas tem uma palavrinha que tem falado muito comigo, que é problemas e processos. Como que eu enxergo essas instâncias diferentes, esses problemas que entram na minha vida, que até me ferem? Como que eu enxergo? Eu enxergo como problemas ou como processos? Eu sei que são problemas, mas esses problemas podem ser um processo nas nossas vidas, não é verdade, gente? Como é com a ostra. Aquela substância estranha que entra na ostra, que a fere, no trabalhar de tudo, no processo de tudo, aquele problema vira uma grande pérola, algo muito valioso. Ninguém aqui é masoquista, ninguém aqui gosta de sofrer, não estou dizendo isso, eu sei, eu também não sou. Eu gostaria muito que não tivesse nenhum problema nas nossas vidas, mas isso não é a realidade dos fatos. Então eu quero meditar com você hoje sobre isso, problemas e processos. Ou, como nós vamos gerar nossas pérolas, nós como ostras, se nós tentarmos excluir essas substâncias estranhas, esses problemas da nossa vida, em vez de trabalhá-los, em vez de processá-los, até que seja gerado pérolas através de nossas vidas. Amém? Podemos refletir sobre isso? Sim ou não? Primeiro texto, então, que eu quero ler com você, está em Atos, capítulo 7, 5. Na verdade, no discurso de Estevão, lá em Atos 7, quando Estevão, antes dele ser apedrejado, no discurso de Estevão, ele já cita 3 personagens ali fantásticos, que já faz parte da nossa reflexão. Mas eu vou ler somente esse versículo, para não ficar muito longo aqui a nossa reflexão. O ponto que eu dou é, da esterilidade de Sara e Abraão, nasce uma geração de fé. Olha o problema. O problema é que Sara era estéril. Sara e Abraão não conseguiam ter um filho,
Mas Deus disse que ia fazer uma grande nação, e uma nação de fé através deles. Mas nasceu de onde essa pérola de Deus? Nasceu de um grande problema, da esterilidade deles. Vamos ler Atos 7, versículo 5, diz assim: Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Isso aqui é o discurso de Estevão ali em Atos 7. Agora vá lá comigo em Hebreus 11:11, que também mostra esse fato sobre Abraão e Sara, né? Sobre o processo de Deus na vida deles através desse problema de não gerar filhos. Encontraram aí Abraão 11:11? Abraão, eu falei Abraão? Não, falei Hebreus, vocês estão atentos. Ai, saí quase. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós conhecemos um pouco da história de Abraão, não é verdade, gente? Deus o chamou, desde lá de Gênesis 12, o chamado de Abraão, mandou ele sair da sua terra, e Deus tinha um processo na vida deles, e Deus prometeu que iria fazer dos seus descendentes, né, uma geração de fé, através de Abraão e Sara, que já muito avançado em idade, que já é uma dificuldade, e para melhorar a situação, tinha um grande problema: ela era estéril. Inclusive, quando Deus falou através do anjo para eles que ela geraria um filho, o que aconteceu? Ela riu de Deus. Foi do anjo, mas foi da palavra de Deus para ela. Nossa, você está brincando, Senhor. Nessa idade, eu e meu velho Abraão, nessa idade, estéril, a gente vai ter filho? O senhor está louco. Ela riu, a situação era tão agravante que ela não acreditou naquilo. Falou: não, você está brincando comigo. Havia um grande problema ali, mas foi desse grande problema que gerou uma grande pérola. Abraão é o pai da fé. Quando a gente vai ler toda a história, todo o processo, a descendência, né, de fé, veio de Abraão. Claro que teve todas as outras coisas, todos os processos, os passos, tudo que aconteceu em Abraão, mas eu só queria me apegar a isso. Mas existia um grande problema que atrapalharia Deus fazer isso na vida deles. Mas foi da esterilidade deles que Deus fez nascer uma geração de fé, uma multidão de fé. Da impossibilidade deles, do problema deles, Deus criou um grande processo. E isso a gente lê a Bíblia, poderia citar vários exemplos, vários casos. Quantas impossibilidades, quantas dificuldades você tem, diz: como que Deus vai fazer isso na minha vida? Olha o problema, a gente enxerga o problema. Está vendo o problema? Não tem solução, não tem jeito. A gente quer a pérola, mas quer impedir que as substâncias estranhas, os problemas entrem, os problemas aconteçam. A gente não quer trabalhar o problema, mas é através dos problemas trabalhados na presença de Deus que o Senhor vai fazer manifestar a vontade dEle, o poder dEle, a história dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então não risque a palavrinha problema da sua vida, da sua história. Os problemas estão aí para a gente trabalhá-los, para a gente dar soluções para eles. Amém, gente? E não olha para mim chateado, que não foi eu que criei os problemas, fazem parte da vida. E alguns deles nós mesmos criamos. É verdade ou não é? Por exemplo, Abraão e Sara, que a gente está falando deles. Eles tentaram dar uma ajuda para Deus e criaram um grande problema, não foi? Deus estava trabalhando, Deus já tinha prometido, eles quiseram antecipar as coisas, um pouquinho precipitado, né? Só um pouquinho precipitado, e mudaram o negócio. Pegaram Agar, foram lá criar outra história. Deus deu uma solução, inclusive, para o problema que eles criaram. Deus não rejeitou Agar, mas isso foi invenção deles. E a gente faz muito isso na nossa vida. Deus me abençoa, Deus, cadê as pérolas na minha vida, cadê a tua bênção? Deus está dizendo: olha, cada situação que a gente está passando é um problema ou é um processo? É como a gente está vendo, é como a gente está lidando com essas coisas.
São problemas. Estão aí para a gente resolver, para a gente transformá-los em processos. A gente vai crescendo através de cada situação dessa. Concorda, gente?